Oi, gente, me chamo Ana. Tô aqui para compartilhar o meu relato de parto com vocês, porque na minha gravidez eu tinha muitas dúvidas, muitos medos, e eu queria um vídeo detalhado respondendo algumas coisas que eu vou contar para vocês aqui. Então, assim, eu vou tentar ser bem breve, mas contar com o maior número de detalhes possíveis. E pode ser que eu pare no meio do vídeo porque o vizinho tá dormindo e pode ser que ele acorde. Então, talvez eu volte com outra roupa amanhã, não sei o que vai acontecer. Mas vamos lá. Eu tive Levezinho no dia 24 de maio, às 6h51. Já respondendo de cara, porque pode ser que não seja do seu interesse, eu tive uma cesariana, certo? Mas até o último segundo, assim, a última semana mesmo, eu não sabia qual seria a minha via de parto. Eu optei por uma cesariana porque eu queria muito ter o parto com a minha médica. Eu confiei muito nela, ela acompanhou toda a minha gestação, na verdade, antes mesmo de descobrir que estava grávida. No comecinho da gestação eu tive um problema de descolamento, né? Eu tive um risco de aborto. Eu posso até, inclusive, vir falar, gravar um vídeo para conversar sobre isso com vocês. Então, ela me transmitia muita segurança e foi maravilhosa comigo do início ao fim. Então, uma coisa que eu não queria abrir mão era de ter um parto com ela, já que eu teria pelo plano de saúde. Então, teria que ser uma cesariana agendada. E eu não conseguiria realizar meu sonho, que era, pelo menos, entrar em trabalho de parto. Eu sempre quis entrar em trabalho de parto. E o que foi que aconteceu? Levi nasceu no dia 24, numa quinta-feira. Quando foi no final de semana, eu já comecei a sentir dor e o meu tampão mucoso saiu. Então isso me trouxe muita tranquilidade, sabe? Eu senti que eu não estava acelerando o processo do meu filho e que ele já estava pronto para nascer. Claro, assim, que eu sei, na minha opinião, o normal seria melhor para mim, mas por esse motivo eu escolhi ter uma cesariana. Teria novamente? Não. Eu não teria uma cesariana novamente, a não ser que fosse por indicação clínica, ou seja, risco de alguma coisa, enfim. Mas se porventura eu vier engravidar de novo, coisa que eu não pretendo, mas se Deus quiser, né, eu vou fazer de tudo para ter um parto normal, mas eu não quero passar por outra cesariana e eu vou dizer agora a vocês o porquê. Primeiro que quando chega na hora da cirurgia, parece que é uma cirurgia de emergência. Porque você tem que subir na maca, eles te levam correndo, assim, é uma coisa bem estranha, sabe? Eu me senti muito desconfortável nessa parte. Então você chega, vai pra sala de pré-parto e é onde colocam o acesso. A dúvida sobre o acesso, que era a dúvida que eu tinha, dói? Não dói, certo? Eu tenho até a marca aqui, o Levi já tem 2 meses e uma semana, tem uma marquinha ainda. Mas não dói, certo? É como se fosse tirar sangue. Dá um desconfortozinho normal, mas nada demais, como as pessoas falam por aí. Então, se você vai ter uma cesariana, fica tranquila, porque é super de boa. Você vai ficar com esse acesso até ter alta, porque você toma muito medicamento, a gente toma muito medicamento mesmo, pra dor, pra enjoo, pra tudo no mundo. Então, ter o acesso ajuda bastante pra não precisarem estar te furando o tempo todo, que realmente ninguém ia merecer. Sobre a cirurgia em si, dói? Não dói. Você sente um tato, certo? Mas quando o pessoal falava, você sente mexer, eu pensava que realmente sentia mexer. Mas não, você sente um tato, mas uma coisa assim, bem sutil. Na hora que vai tirar o neném mesmo, que você sente uma pressão aqui. Então eles meio que empurram assim pra conseguir tirar, sabe? Mas a minha cesariana foi muito tranquila, justamente porque a minha equipe era maravilhosa, então me deram todo o conforto do mundo. Sobre a anestesia, eu não gostei da anestesia, eu tive um supapo assim, e na hora eu pensei que ia dar algum problema, mas eu perguntei até a anestesista na hora, vai dar algum problema porque eu mexi? E ela disse, não, Ana, calma. E a anestesia era o meu maior medo de todos, porque assim, eu tinha certeza que eu ia morrer. Não sei porquê, mas assim, eu tinha plena convicção de que eu não ia sobreviver à anestesia. Eu sempre tive muito medo de medicamento e cirurgia e enfim. E eu juro a vocês que eu pensei em escrever uma carta de despedida e pedindo pra cuidarem do meu filho. Louca. Mas eu tava com muito medo.
E a única foi tudo bem, ocorreu tudo bem. Eu não tive grandes reações. A única coisa que eu tive foi uma tremedeira. Mas não é uma tremedeirazinha assim. Eu me tremia assim, de não conseguir parar a mão quieta. Minha mão não parava quieta. Não me amarraram, eu fiquei com as mãos livres, mas teve essa questão da tremedeira que foi bem desconfortável. Tão desconfortável a ponto de eu não conseguir segurar Levi quando ele veio pra mim. Então isso também é uma coisa que me deixa triste, mas foi por uma reação da anestesia, eu não tinha controle sobre os meus movimentos, certo? Depois que todo mundo sai, é a parte também chata, porque vai saindo terminou a cirurgia, o nenenzinho nasceu, tá perfeito, você vê, colocaram no meu colinho, depois o pai pegou e saiu. Então sai o pai com o bebê, sai o pediatra, daqui a pouco sai a sua obstetra e fica outra médica te fechando, e vai saindo, daqui a pouco você tá só numa sala e você fica assim, preocupada, não é só não, fiquei com uma enfermeira. Um amor também, inclusive, eu tive muita sorte, como eu já falei. Nesse momento, eu tomei uma injeção na perna para coagulação sanguínea mesmo e fiquei. Naquele momento, como eu tava sob efeito da anestesia toda, pra mim passou tipo 20 minutos, mas na verdade, Levi nasceu 6h51 e eu só fui descer para o quarto 9h30 da noite. Tava todo mundo assim, desesperado, achando que tinha acontecido alguma coisa. Mas eu não sei porquê, eu fiquei lá, acho que esperando, parece que eu tava esperando o maqueiro subir, me levar, estava tudo bem. Nesse momento, a gente não pode falar. Então, você não pode, se você for fazer uma cesariana, não fale, não levante a cabeça, de jeito nenhum. Por quê? Quando você fala, vai entrando ar e acumula gases, e os gases dói, gente, dói demais. E levantar a cabeça, já ouviu falar da enxaqueca pós-cesariana? Pois é. Então não faça isso. Eu não fiz. Eu passei a noite toda sem falar. Só fui falar no outro dia de manhã. E sem me levantar. Sem falar e sem levantar a cabeça. Não tive náusea. Não tive enxaqueca. Não tive absolutamente nada disso. E nem dor de gases, nada. Agora, a dor de levantar, essa dói. Gente, dói muito. Não vou mentir pra vocês. Dói muito, muito. Levantar após uma cesárea é a pior coisa que eu já passei na minha vida em relação à dor, certo? E é isso, você fica totalmente incapacitada de fazer as coisas, mas tendo que fazer, que foi o meu caso. Quando você vai levantar da cama, você simplesmente não consegue levantar, assim, é uma coisa muito, muito terrível. Então, por esse motivo, eu não faria uma cesariana de novo, porque não é só a dor da hora do parto. Você fica uma semana com aquela dor. No meu caso, eu passei 15 dias doendo, não como a primeira semana, claro, que é mais intensa. Mas doeu muito, muito, muito. E a minha cicatriz foi colada. Eu tive alguns pontos que inflamaram, porque eu não parei quieta. Eu te peço desculpa pela oscilação de luz, mas é porque eu tô gravando na janela. Então, voltando, eu não parei quieta e alguns pontos específicos inflamaram. Até ontem tava sangrando, pra vocês terem noção. Mas é uma culpa minha. Eu sei que vai ficar mais grossinha, enfim, porque eu não tive repouso, digamos assim. Eu tive que cuidar de Levi. Tive a ajuda da minha sogra, da minha mãe, da minha avó, na minha casa na primeira semana. Mas assim, a maior parte do tempo foi eu mesmo pra tudo, certo? Então, essa parte é ruim. A parte da sonda. Colocaram sonda em mim. Tem algumas mulheres que não usam sonda, mas a sonda para fazer xixi eu tive. É colocada depois da anestesia, certo? Lá na mesa cirúrgica. Você sente uma ardência, uma coisinha básica, certo? Mas nada demais. E para tirar, já tira com o efeito da anestesia, já tem passado. Então, assim, incomoda um pouco, tá? Não vou mentir pra vocês, incomoda. E quando vai fazer xixi a primeira vez, é como se você desaprendesse a fazer xixi. Você não consegue, você faz força lá e não consegue fazer xixi. Mas uma hora sai com um pouquinho de sangue. E sai com um pouquinho de sangue e é normal. Um pouquinho, tá, gente? Inclusive, as enfermeiras vão visitar a gente e pressiona a parte pélvica para ver se o sangramento está normal ou é considerado hemorragia. Dói, mas é necessário fazer isso. Elas passam mais ou menos umas 3 vezes para medir esse sangramento.
Então, falei da sonda, falei da dor e o pós-parto é essa questão da cirurgia que é muito dolorida. Muito dolorida. Então, se eu for ter outro filho, gente, eu vou tentar um parto normal, vou fazer pilates direito, porque eu só fui 3 vezes na aula nessa minha gestação. Não vou parar de me exercitar. Mas eu tive um descolamento. Então, eu tive que ter mais um cuidado. Eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso. Não sei nem se eu já falei isso nesse vídeo. E também, o que eu ia falar? Esqueci. Outro ponto importante, a cesariana, ela dificulta a amamentação, certo? Então, meu leite demorou 5 dias para descer. Foi o maior desgosto da minha vida. O maior desgosto da minha vida. Eu chorava de noite, de noite, de noite. Mas isso também é um assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem, eu posso vir aqui falar sobre isso. Mas as pessoas pregam a amamentação é lindo. A amamentação é lindo. Inclusive, hoje é o dia da amamentação. Hoje é o dia mundial da amamentação, se eu não estou enganada. 1º de agosto. Amamentar é lindo, não existe alimento melhor no mundo do que o leite materno, mas não é instintivo, certo? Amamentar é muito difícil, é muito difícil. Eu não sabia que era tão difícil, foi pior do que o parto, foi mais doloroso do que o parto, e eu digo isso emocionalmente. Eu teria 10 partos cesariana se eu conseguisse amamentar, e olha que eu odiei o parto, pra vocês terem noção, mas esse é assunto para outro vídeo. E o puerpério também é bem complicado, é bem difícil. A gente escuta falar um pouco mais sobre isso hoje, mas só vivenciando, mas passa. Os primeiros 15 dias são, assim, muito loucos, tudo novo, uma fase de adaptação, mas eles também passam, e passam rápido. E, então é isso, eu acho que eu tirei as maiores dúvidas, né, que eu tinha também quando eu tava pensando na minha via de parto. E foi isso, eu espero ajudar alguém, espero voltar aqui. Tentei ser bem breve, bem assim, sucinta. E se caso eu lembrar de alguma coisa, eu venho pra falar com vocês. Um detalhe importante. Por mais que o seu parceiro, o pai do seu filho, esteja super empolgado com a chegada, não deixe ele dormir a primeira noite com você, meu amor, se vocês forem pais de primeira viagem. Porque a minha experiência foi engraçada, deu certo, deu, mas assim, foi muito engraçada, porque nem sabia eu, nem sabia a Bruna, não podia falar, e o menino chorava, e Bruno fazia assim pra mim, e eu fazia assim, sem saber o que fazer. Então chame sua mãe, sua sogra, uma irmã, uma cunhada, mas alguém que possa realmente lhe auxiliar, porque como eu falei, você fica impossibilitada, certo? Principalmente na primeira noite, no outro dia você vai ter que levantar e seguir a vida mesmo com dor, mas a primeira noite não dá. Então, é isso. Espero ter ajudado. Espero voltar aqui com outros vídeos. Nunca pensei em ser um youtuber, mas quem sabe agora, nessa minha nova fase mãe, que eu tenho muita coisa para compartilhar, não seja meu novo futuro, né? Então, um beijo. Fique com Deus. Se você estiver grávida, bom parto. Que Deus te abençoe e que seu neném venha com muita saúde, tá? Tchau.